Todos bem-vindos. Nós estamos nessa semana chamada As 3 Semanas de Ben Hametzarim, sempre muito próximas da leitura da porção Pinhas. E nós vamos estar finalizando esse livro e entrar no último livro. Vamos estar finalizando o 4º livro da Torá daqui a 2 semanas, e nós vamos estar entrando no 5º livro, ainda dentro dessas semanas de Ben Hametzarim. E nada é por acaso, se essas são as leituras que estão sendo apresentadas para nós durante este ciclo, e não só este, durante todos os ciclos, porque sempre essas semanas elas têm estas porções presentes, é porque aqui nós encontramos chaves, ferramentas, segredos que vão nos ajudar a avançar por esses apertos da melhor forma possível. O primeiro ponto que eu queria fazer de questionamento, já que a gente está fazendo aqui estudo da Cabala, a gente deve sempre questionar. Simplesmente escutar e aceitar tá dentro da mente robótica. Eu aceito, eu não questiono, do jeito que veio, veio. Para ser bem sincera, na realidade, é como se a pessoa estivesse até meio que perdendo seu tempo. Porque, para poder aprofundar o que quer que seja, nós temos que perguntar se aqueles assuntos estão fazendo sentido dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Porque os sábios, quando a gente pega os livros de estudo e a gente vê, por exemplo, o próprio Zohar, esse diálogo entre Rabi Shimon Bar Yochai e seus discípulos, entre o nosso Mestre Jesus e também os seus discípulos nas parábolas, em situações em que nós temos que usar realmente nós precisamos usar a nossa experiência e vivências, muitas vezes, para conseguir entender, porque as palavras podem estar sendo expressadas no nosso próprio idioma, mas quando a gente faz a leitura, muitas vezes, elas aparentemente parecem que elas não estão inseridas de um contexto sagrado, parece que são palavras que podiam estar sendo usadas em outros livros. Não em livros sagrados, não na Torá, não no Evangelho. Como que eu posso entender? Então, o início de tudo realmente é fazer essas perguntas. Enquanto a gente não começou a perguntar, nós ainda somos crianças. Nós ainda somos, aliás, menos que crianças, porque as crianças perguntam tudo, elas não têm vergonha. Mas nós estamos meio que adormecidos. Quando começa o questionamento, aqui sim inicia o processo do crescimento. Então, o perguntar é o início de absolutamente tudo. Com relação a essas semanas, e eu falei para vocês que eu ia já fazer aqui uma situação que parece um paradoxo. Se são 3 semanas negativas, por que é que nós achamos, e por que é que a tradição coloca como sendo semanas de luto? Por que é que nessa porção, Matot, que quando comparada com as outras porções anteriores, que tinham tantas histórias,
que pareciam situações de novelas, com cenas envolvendo relacionamentos de autoridade, colocando sentimentos de inveja, sentimentos de tirania, de luta pelo poder. Quer dizer, estava cheio de emoções. E aí a gente chega, durante essas semanas, numa porção que parece desinteressante quando comparada com a outra, mas ela é a primeira porção que está se apresentando, quer dizer, o início desse processo. E estamos falando sobre uma história, que não tem uma história realmente com tantos personagens, mas falando sobre um assunto que é um assunto de vingança, um assunto de revanche, e mais do que isso, um assunto de manutenção da palavra, manter a palavra. Fala sobre votos, sobre anular votos ou manter votos. E a gente pensa de uma forma muito simples, sem ter que fazer grandes questionamentos. Quando a gente pensa em votos e a gente pensa em palavras, pensar em palavras é algo bem direto. Depois, quem faz um pouquinho de estudo de cabala já tem isso muito claro, bem, cada vez bem mais profundo, que as palavras criam a nossa realidade. Aquela pessoa que tem bons pensamentos, usando boas palavras, está plantando boas sementes. Porque se eu comparar, eu posso até achar que isso tudo é algo que não tem importância, que é algo que tanto faz. Mas quando eu penso exatamente no oposto, eu entendo a importância desse ponto. Porque se eu tiver maus pensamentos, más palavras, o que vai acontecer na minha realidade? Que tipo de semente eu vou estar criando? Sementes de discórdia, sementes de destruição, sementes de sofrimento. Pode até parecer que por um período está tudo bem, mas num momento eu vou perceber. Eu não preciso nem entrar muito nesse desdobramento, porque ninguém quer ficar do lado de uma pessoa que fica reclamando o tempo todo. Ninguém gosta de estar do lado dessa pessoa. Então, realmente, que seja só a casca, só a aparência, a pessoa constrói a sua realidade com a sua boca. Aqui alguém não quer ser amado, aqui alguém não quer ser querido. Aquela pessoa que usa as suas palavras para o bem, para colaborar com o bem e com a luz, é uma pessoa querida. É uma pessoa que todos querem estar do lado dela. É uma pessoa agradável, é uma pessoa que brilha. E as pessoas querem ficar do lado dela. Aquela pessoa que fica reclamando o tempo todo, as pessoas com o tempo cada vez vão se afastando mais. E ninguém quer estar do lado dela. E cada vez ela vai se sentir mais mal amada. E veja bem, Deus não tem nada a ver com isso. A gente já sabe. Vamos voltar dentro desse caminho para o assunto das semanas estreitas. Elas começaram no 17º dia de Tamuz e vão acabar no 9º dia de Av. Vamos ver como a nossa cabeça é levada por contaminações e julgamentos, essas duas palavras 100% inseridas dentro da porção dessa semana.
17º dia de Tammuz, o dia do pecado de ouro. Quando eu estou apresentando esse dia para vocês, e aqueles que usaram, talvez, da sua curiosidade para entrar aqui na internet, ou para se informar sobre esse dia, o que é esse dia, o que tem de mais importante nesse dia do que nos outros dias. Ai, negativo. Se a pessoa teve essa curiosidade, ela vai encontrar 90% do tempo comentários falando sobre um luto, falando sobre coisas que não devem ser feitas, entre elas, durante esse período. Não devemos fazer festas, não devemos iniciar projetos, não devemos fazer assinaturas de grandes contratos importantes, não devemos. Algumas pessoas, em algumas tradições, não comem carne, não bebem vinho. Em outras tradições também, em alguns momentos, não lavam roupa, não compram roupa, não usam roupa nova. É a situação de estar no luto. E por que essas ordens desses não fazer, não agir, essa negativa de ação? Porque se tudo que se manifesta tem um começo, quando a gente inicia numa data auspiciosa, nós estamos começando, trazendo uma energia de começar fluindo já na semente algo positivo. Eu já estou dando uma injeção de positividade lá dentro, porque esse é o começo. Quando eu começo a fazer um negócio, por exemplo, uma pessoa que compra uma casa, porque também é dito que não é uma época boa para fazer mudanças. Naquela noite, a primeira noite que você vai dormir naquela casa, é a noite do nascimento daquele imóvel, é o nascimento do seu lar. Escolher a data positiva para começar a habitar aquele lar é algo que, dentro do meu trabalho, é a coisa mais básica que pode existir. É um detalhe que faz toda a diferença. Toda a diferença. Se eu escolho que eu vou iniciar algo que é importante na minha vida, numa época que é dito que existe muito julgamento, o que eu estou inserindo dentro dessa semente? Julgamento. E o que significa inserir julgamento? Significa que eu estou chamando para aquela semente uma situação de resultado do efeito de causa e efeito. Eu não quero. Por que eu não faço essas ações durante esse período? Porque eu não quero atrair a energia do julgamento. Porque atrair a energia do julgamento significa que é como se alguém tivesse aqui chegando, passando a régua e falando: olha, agora é hora de pagar. Você fez assim, você fez assado, você tem débito aqui, ali, agora eu vou cobrar. E talvez aquela ação, se todo mundo aqui quer ter sucesso, aquela ação poderia ter uma vibração completamente diferente se eu tivesse escolhido um outro dia para estar fazendo essa ação. Agora, por isso que eu falei para vocês, é um paradoxo que a Cabala nos tira da mente robótica, do ir com a manada, para colocar um olhar que vem assim de cima, entendendo que nós vamos entrar dentro da linguagem
do universo. Mas nós estamos no mundo físico, e no mundo físico existem dois lados. Para todo bem, existe um lado negativo. E para todo lado negativo, existe um lado positivo. Isso é o mundo da dualidade. O dia 17 de Tammuz, 17º dia de Tammuz, o que aconteceu nesse dia? O bezerro de ouro? Sim. Nós estávamos lá no dia do bezerro de ouro? Sim. E naquele dia do bezerro de ouro, o que mais aconteceu? Moisés estava descendo da montanha com o quê? Com a Torá do Messias. Com a forma de fazer cada um de nós ser o seu próprio Salvador. O que nós fizemos? Infelizmente, a gente acabou não esperando. Nós fomos tomados por uma sensação e acabamos caindo. Que sensação? O que é que nos fez cair? Eu não acabei de dizer que no mundo da dualidade existem aqui uma batalha da luz e da escuridão o tempo todo? Quer dizer que quando tem muita luz, o que vai fazer a escuridão? A escuridão vai querer se apresentar, porque ela também quer usufruir dessa luz. Ela também quer sugar essa luz para dentro dela, para que a luz deixe de existir. Então, naquele momento da redenção, o Erev Rav, a multidão misturada, o que ela está representando? Essa força das sombras, que ela vai devagarzinho se infiltrando e vai fazendo, dentro do nosso raciocínio, uma espécie de um julgamento que vai trabalhando para que ela possa se apresentar e tomar o controle. Caímos no pecado do bezerro de ouro, sim. Mas, ao mesmo tempo, se esse dia a gente escuta por N canais o dia do luto, ele também não é o dia da comemoração da possibilidade de receber a redenção? Esse é o ponto. Entender que pode existir uma transformação, da mesma forma que tem o potencial da escuridão que foi caminhando, existe o potencial da redenção, existe o potencial do Messias. Nós estamos aqui trabalhando para conseguir sair fora desse escuro e entrar aqui num dia de comemoração. Se naquele dia nós não tivéssemos feito o bezerro de ouro, não ia existir mais nenhuma data cabalística. O que estaria nenhuma data cabalística das festas? Não ia existir mais festa nenhuma. O que a gente estaria fazendo? Comemorando o dia da nossa liberdade, porque ele iria descer, ele iria falar aquilo que ele ficou sendo preparado lá na montanha, ele iria passar para nós. A gente iria entrar na Terra Prometida e a gente iria entender a Terra Prometida, que ela é essa outra dimensão, ia ser o paraíso na Terra. Existiria a construção de um templo sagrado que ia ser a ogiva energética que alimenta o planeta e pronto, acabou-se.
mas ainda não foi possível. Isso não aconteceu. Mas é importante a gente lembrar disso. Dia da escuridão ou dia da luz? Nós deveremos comemorar o dia da luz. Da mesma forma, nós vamos aplicar este conceito quando a gente vai falar sobre ave. Porque nós estamos aqui, nós vamos passar por 21 dias. Onde está o nosso pensamento que faz aquela semente? Eu não falei? Tudo você vê, no fim as coisas vão vindo. A gente nem imagina como elas estão interligadas. Os bons pensamentos criam boas palavras e boas sementes. Os pensamentos negativos criam sementes negativas, palavras negativas. O que vai nascer na realidade? O luto ou a oportunidade de manifestar a luz? No 9º dia de Ave, vamos entender que já no ano seguinte, já estão lá praticamente de cara com a terra de Israel. E aí, os espiões. Essa história que a gente escuta N vezes. A gente já sabe do fim. Os espiões, dos 12, 10 voltaram e amaldiçoaram a terra prometida. Falaram que aquela terra não era boa. Eles falaram mal da criação. Mas não foram só eles os culpados. Porque eles, 10, falaram que não era bom. Mas 2, Caleb e Josué, falaram: sim, aquela é a terra dos nossos patriarcas e matriarcas, aquela terra que Deus entregou para nós. Eles falaram, mas eles não foram escutados. Eles choraram. Eles se acabaram. Mas o que o povo fez? Decidiu que aqueles que tinham falado que a terra não era boa tinham mais razão. Eles não lembraram da aliança feita com Hashem, porque eles não lembraram que os patriarcas falaram. Será que nós, dentro da nossa vida, a gente não repete N vezes essa conduta? Porque a gente sabe o que é certo. E o que é o processo de cura que nós vimos na semana passada com Pinhas? É cortar esse mau julgamento com outro julgamento, mas cortando exatamente pela raiz. E aqui agora, Moisés já está quase, a gente está acabando esse livro. O próximo livro a gente já sabe que são as últimas palavras de Moisés. Nós estamos aqui acabando. Ele já sabe que a hora dele já está próxima de ir para outra dimensão. E aí, Deus chega para ele e fala para ele que ele ainda vai ter uma última missão. Uma missão que é fazer a vingança contra os povos midianitas, contra os midianitas. E aí a gente vai pensar, puxa vida, mas como é que pode uma coisa dessas? Porque tem preceito na Torá que diz que não pode fazer revanche. Não é para ser vingativo. E como é que o próprio Deus está falando isso para Moisés? E depois de tudo que Moisés já fez, os seus últimos momentos, os seus últimos dias, deveriam ser fazendo coisas mais gloriosas, não abrindo uma guerra,
para fazer destruição de um povo? Esses são os questionamentos que a gente tem que fazer, para entender aonde essas histórias estão inseridas dentro de cada um de nós. Em que contexto hoje eu vou usar a presença desse povo medianita que nem existe mais? Ninguém aqui conhece nenhum medianita, a não ser aqui nessas historinhas. Mas a palavra midianita, Midian, ela vem de uma raiz que é din. E essa palavra significa julgamento. Quando o Criador fala para Moisés acabar com os povos midianitas, o que ele está falando? Esse nosso lado iluminado, que é Moisés, porque ele está aqui, ele está aí. Esse lado iluminado tem que ter a força de acabar com esses julgamentos. O que é um julgamento? Julgamento, porque assim, existem vários julgamentos que já estão manifestos na nossa vida. Mas existem N julgamentos que estão aí pairando no ar e que a gente nem imagina onde eles estão. Num momento, eles vão aparecer. A gente faz de tudo para que eles não se apresentem. Mas, infelizmente, é inevitável. Porque se eu jogar para cima uma pedra, a pedra vai cair. Se eu jogar alguma coisa para o alto em cima da minha cabeça, ela vai voltar para mim, seja o que for. Não tem o que mudar. Mas o que eu posso? Eu posso transformar situações para que não caia sobre mim o julgamento. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Mas o fato é, eu não tenho que tirar isso, eu não tenho que arrancar isso de dentro de mim. Porque isso está inerente. Mas eu tenho que conseguir dominar isso. Porque quando eu domino, o que é que eu faço? Eu manifesto o domínio sobre a clipá. O que faz esse tipo de sentimento? Faz eu cair nas brigas, nas discussões, nos desentendimentos, na falta de compreensão. E quando eu caio nesse tipo de situação durante essas 3 semanas, o que eu estou fazendo? Eu estou criando mais julgamento, eu estou criando situações de raiva e de ira. E quando eu estou criando situações de raiva e de ira, eu estou caindo no caos. E quando eu estou caindo no caos, o que é que eu estou fazendo? A minha alma está se afastando de mim e criando um vácuo, um espaço, para que aquele espaço seja ocupado pela escuridão. E aí eu quero chegar no Rosh Hashanah achando que o meu ano vai ser maravilhoso, porque eu estou fazendo a minha lição de casa, e o que acontece em oposto? Eu estou cada vez sendo escravizado pela maior quantidade de sofrimento que provavelmente vai estar acontecendo na vida daquela pessoa. Porque ela não aprofundou e não tomou a responsabilidade. Nós estamos falando aqui, na essência, dos assuntos que a gente sempre fala. Só que cada semana nós estamos olhando para estes assuntos por um prisma diferente. Para quê? Para que a gente possa trabalhar dentro desse nosso ser situações diferentes, com um olhar adequado naquele momento. Se eu tivesse que pensar numa pressão, por exemplo, uma pessoa
que está sendo pressionada por uma situação. Aonde vai estourar? Naquele lugar onde ela tem mais fraqueza. Por exemplo, eu posso estar muito enganada, mas eu tenho um pouco a impressão que, eu não sou médica, mas pessoas que tiveram Covid, que é uma doença que acaba fragilizando todo o sistema da pessoa. Em algumas pessoas, a situação da doença acabou sendo potencializada por quê? Porque ela já tinha uma fragilidade que, na presença do vírus, acabou tomando conta e tomando proporções gigantescas. Antes estava controlado. Na presença do vírus, na presença dessa situação de estresse, de saúde, fez um boom dentro daquele sistema. E é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Tentando encontrar onde a gente tem a fragilidade, exatamente no ponto em que pode fazer um estresse dentro desse sistema. Se a gente estiver prevenido e preparado, o que acontece? A gente já tem a cura. Nós estamos no mês da cura física. E nós estamos lendo essas porções por quê? Porque nós queremos manifestar a cura física. Nós não queremos que a doença tome conta para eu ter que me envenenar de remédio que vai fragilizar mais ainda o meu sistema para eu conseguir chegar nessa cura. Vamos falar do matot, do matê, esse ramo. Eu falei para vocês que não era necessário ter que falar de novo sobre os cabeças de cada tribo. Ter que voltar a essa descendência, essa ligação. Isso já estava incorporado, já passou 40 anos da saída. O que nós queremos aqui alcançar? Semana até semana. Por que eu preciso mencionar esse retorno a essa essência? Porque nós, dentro desses momentos de raiva, dentro dessas explosões, dentro das discussões, dentro desse ódio gratuito, o que eu esqueço? Eu esqueço que eu estou ligado a um ramo. Da mesma forma, essa palavra, ela também está ligada a um sentido de conduzir um fluxo, de mudar uma direção. Eu posso seguir um fluxo. Eu posso seguir uma direção, mas eu posso mudar uma direção. É a semana de muito julgamento, mas se eu fizer o meu trabalho, o que é que eu estou fazendo? Estou mudando essa direção. Ao invés de eu entrar no luto, eu vou entrar na revelação de um novo ser que volta por esse mesmo galho para a sua essência divina, de conquistar a sua liberdade através de assumir a responsabilidade desse trabalho de usar o julgamento dentro de si próprio, aproveitando esse momento, mudar do luto para entrar no renascimento, porque através da morte, a vida. Afinal, aonde nós queremos estar? Eu
quero fazer opção pela vida. Eu quero procurar todos os momentos, principalmente nesta semana, uma possibilidade, oportunidade de conduzir e mudar o fluxo da escuridão para a luz. Simples assim. Só isso. E nada mais. Obrigada pela presença de vocês. Que seja uma semana de muito trabalho, porque quanto mais a gente aproveitar, menos trabalho nós vamos ter no ano que vem. Será? Não sei. Quanto mais evolução, mais os desafios acabam nos colocando em provas maiores. Mas a alegria e o prazer de conseguir ultrapassar esses testes é a alegria dessa nossa vela laranja, uma alegria que não tem fim. Obrigada.